dia! Está no ar mais um Planeta SPM. O tema do programa de hoje é pena de morte. Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber o advogado especialista em Direito Internacional, Manuel Nabais da Furriela. Oi, Manuel, bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Lembrando que se você quiser participar do programa, é só enviar sua pergunta pela página da Agência de Jornalismo da SPM no Facebook. E essa entrevista está sendo exibida pelo portal de jornalismo da SPM São Paulo, no spm.br/live. No Brasil, a pena de morte é proibida, mas 2 brasileiros já foram executados na Indonésia. Vamos assistir a um VT que explica essa situação. No Brasil, a pena para tráfico de drogas é de 5 a 10 anos. Na Indonésia, onde a lei de drogas é mais severa, o preço que se paga por transportar e vender drogas é mais caro, custa a vida. Foi o que aconteceu com o brasileiro Rodrigo Goulart, flagrado com mais de 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surf. O brasileiro foi condenado à pena de morte e fuzilado no dia 28 de abril. Achamos que essa segunda execução constitui novamente um fato grave. O governo brasileiro pediu por clemência, alegou que o brasileiro sofria de esquizofrenia, mandou diplomatas, tentou ganhar tempo, mas nada parou a briga frenética dos indonésios por um dos crimes de maior expressão no país. Em janeiro deste ano, outro brasileiro também foi vítima da mesma pena, o piloto Marcos Archer. Hoje, existem 159 pessoas na chamada fila da morte no país, todas condenadas por tráfico. Então, Manuel, como a gente viu no VT, os 2 brasileiros foram condenados e fuzilados por tráfico de droga. Como é que funciona essa lei de tráfico? A pena de morte é só para o tráfico ou ela funciona para outros crimes também? Existe a previsão da pena de morte para diversas modalidades de crime. No caso da Indonésia em específico, o governo tenta mostrar internamente para a população da Indonésia que tem combatido essa modalidade de crime. Tem focado muito nos estrangeiros para mostrar que aqueles que vão ou entram no país não podem entrar lá para cometer qualquer tipo de crime, delito ou infringir as normas do país. É uma demonstração de seriedade que, na verdade, a gente pode discutir depois, não tem gerado esse efeito. É simplesmente uma coisa simbólica que os efeitos práticos não chegaram. E internacionalmente, a Indonésia também quer mostrar que não é um país que pode continuar a ser rota do tráfico internacional de drogas. Então eles tentam, através da pena mais severa que existe, fazer essa demonstração. Os efeitos são que cada vez mais pessoas traficam drogas na Indonésia, ou seja, o efeito que eles querem não tem sido atingido, porque simplesmente colocar uma pena severa e você não ter toda uma sistemática de combate ao crime funcionando no país, de nada adianta, é só uma pena a mais, como são tantas outras. Manuel, existem 158 pessoas na fila de morte na Indonésia. Desse número, metade são estrangeiros. Existe uma diferenciação de tratamento entre estrangeiros e indonésios ou não? Na verdade, né, não existe propriamente uma proteção, mas a Indonésia quer mostrar para a comunidade internacional que é um país que combate de uma forma bem assertiva, bem severa, essa modalidade de crime. Então acaba condenando muitos estrangeiros a isso. E tem um aspecto interessante sobre a tua questão, que é o fato de que uma cidadã da Indonésia foi condenada à morte em outro país, na Arábia Saudita no caso, e o governo da Indonésia pediu clemência, quer dizer, eles aplicam a pena de morte a estrangeiros no seu país e quando os seus nacionais são condenados por essa pena no exterior eles pedem clemência, então no exterior não serve. Então eles protegem os seus cidadãos no exterior de serem condenados à pena de morte, mas estrangeiro no seu território pode. Então, existem vários problemas, vários vícios em relação à questão da pena de morte na Indonésia. Uma série de incompatibilidades. Estou só dando exemplo de uma aqui, que não tem qualquer senso. Se você é capaz de condenar estrangeiro no seu território, o seu nacional não pode no exterior, né, sofrer esse tipo de penalidade. Então, realmente é um dos problemas que você tem. Mas eles focam, sim, você tem razão, em tentar condenar estrangeiros. Há um esforço nacional nesse sentido. Manuel, a Indonésia tem uma forte influência da religião islâmica, inclusive em alguns casos até o extremismo. Existe uma relação entre a pena de morte e esse extremismo? Tem sim, porque o que acontece, não é? Você tem uma série de dispositivos ou de questões religiosas que, quando elas
entram propriamente no Estado, quando elas são instrumentos do governo de um país, elas acabam afetando a forma como esse país é administrado. Né? Então, a moral religiosa leva ao extremismo em alguns casos. Esse é um exemplo. Então, nós vamos punir de forma severa aquele que trafica drogas. Então, vamos aplicar a pena de morte. Quando você todo dia encontra carros transportando drogas, encontra pessoas entrando com tóxicos dentro do país, e fora aqueles que você não pega, ou seja, não funciona. Né? Então você usa a moral religiosa para se justificar, dizendo que pune de forma severa, quando na verdade você não organiza um país para punir de forma eficaz o tráfico de drogas, a criminalidade. É isso que está acontecendo na Indonésia em específico. E essa pena, ela trouxe uma redução ao tráfico? Não, ela não trouxe uma redução e, aliás, internacionalmente falando, ela não está a utilização da pena de morte para combater qualquer tipo de crime. Né? A gente está discutindo aqui o tráfico de drogas porque é o que envolveu esses 2 brasileiros na Indonésia e por isso que trouxe à luz, trouxe ao debate essa questão. Mas, na verdade, se você analisar historicamente, internacionalmente, o combate a qualquer tipo de crime, porque existem crimes muito bárbaros sendo cometidos. E eu não quero aqui, ao dizer que a pena de morte não funciona, querer dizer que eu acho que as pessoas não têm que ser punidas. Não, não é o que eu estou dizendo. Aliás, é o contrário. O que eu estou dizendo aqui é que não funciona, não é eficaz. E muitas vezes, para um país que tem um governo que não administra bem, é uma boa justificativa usar a pena de morte, porque ele não consegue combater a criminalidade, então ele usa a aplicação da pena de morte para tentar mostrar para a sociedade que ele trabalha bem. Então, na verdade, ele disfarça governos ruins, gestões ruins. Mas voltando à tua pergunta, o combate à pena de morte, tá certo? O combate aos crimes utilizando a pena de morte, tradicionalmente não funciona. Não traz redução em qualquer tipo de crime, e esse, no caso da Indonésia em específico, também não tem resolvido. Porque você não tem uma polícia que funcione, você não tem um judiciário que realmente puna. Então, se aquele que comete um crime não sente que vai ser punido, ele não sente que há um grande risco dele ser punido, ele se arrisca e vai cometer o crime. E colocar a pena de morte é mais uma das penas que não são eficazes num país. Faz parte de uma lista, não é nada mais. Não resolve. Quais as consequências psicológicas que as penas mais severas, como a pena de morte, podem trazer para as pessoas? No próximo bloco, a socióloga Juliana Vinuto conversa com a gente sobre isso. Voltamos já.